Olá, eu sou o pastor Márcio da Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul e nós estamos aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Como todos nós sabemos, infelizmente não podemos estar na igreja por enquanto, por conta da pandemia do coronavírus. Nós temos que nos guardar em casa e guardar principalmente aqueles nossos queridos familiares que são mais idosos. E este é o momento para estarmos em oração, pedindo a Deus misericórdia para que possamos logo voltar às nossas atividades normais, aos cultos, à escola dominical na igreja. Enquanto isso não acontece, nós não paramos como igreja, nós continuamos a aprender a palavra do Senhor. E você tem essa oportunidade por meio de vídeos, de aplicativos. Nós temos feito esse trabalho estudando juntos a palavra do nosso Deus. Eu queria, antes de começar a aula propriamente, eu queria dar alguns avisos do que tem acontecido e do que deve acontecer aí nos próximos dias com relação à vida da igreja no que se refere ao ensino da palavra de Deus. Por exemplo, você tem aulas de escola dominical, não é? Agora você tem a oportunidade, os adultos, de estudarem a palavra de Deus. As crianças estão fazendo isso através dos vídeos preparados pelos professores. Cada faixa etária tem lá, né, a sua classe, a sua aula específica na linguagem e seguindo o currículo como já estava planejado. Então, o departamento infantil está trabalhando aí nas aulas com as crianças. Da mesma forma, adolescentes e jovens estão tendo aula por meio de aplicativos. Outra questão importante a considerar é o trabalho das sociedades. Todas as sociedades têm feito, por meio de aplicativos, encontros, não é? Desde as mulheres, adolescentes, jovens, homens, a melhor idade, têm usado os recursos tecnológicos para manter os trabalhos, para alimentar as suas sociedades aí, nesse momento que a gente está vivendo. A reunião de oração tem acontecido por meio de aplicativo. Você tem recebido o link e, se puder entrar, participar da reunião de oração. Temos a live de segunda-feira, a live sobre família. Já vínhamos caminhando nessa live, começando esse trabalho em prol da família. Então, todas as segundas às 20 horas, você tem esse encontro, não é? Para reunir a sua família em culto a Deus na nossa live. E, se Deus permitir, teremos mais 3 oportunidades diferentes aí dos dias da semana para você aprender um pouco mais a palavra de Deus. Nós devemos começar em breve. Se Deus permitir, ainda nessa semana, nós devemos começar um estudo sobre oficiais, oficialato, principalmente diaconia. Nós estamos nos preparando para eleger diáconos e nós precisamos então aprender um pouco mais do que a Bíblia diz sobre qual o papel do diácono, quais as características bíblicas do diácono, que você pode depois indicar nomes para essa função tão importante. Um outro estudo que nós devemos oferecer em breve, talvez ainda nessa semana, se Deus assim permitir, é um estudo sobre o catecismo menor. Eu não sei se você sabe, mas na verdade nós vínhamos já trabalhando com algumas famílias. A intenção era abrir para toda a igreja, dividir toda a igreja em grupos familiares, para estudarmos nas casas o breve catecismo da nossa Confissão de Fé de Westminster. Um catecismo muito importante, era um material didático das crianças no tempo dos puritanos, dos presbiterianos ingleses, e esse material é magnífico, com perguntas e respostas. Então nós vamos dar à igreja a oportunidade de você estudar, né? Tanto eu quanto o Anderson, Ricardo e Fábio vamos nos preparar, né? Evangelista Ricardo e pastor Fábio, nós vamos nos preparar juntamente com o Anderson para oferecer a você, igreja, esse estudo do breve catecismo. Também um último estudo que nós vamos dar início, já estamos trabalhando nisso, é um estudo sobre o livro dos Salmos. A ideia é que você receba toda semana um estudo, um vídeo pequeno sobre cada um dos Salmos, uma reflexão bíblica sobre os Salmos. O primeiro vídeo vai ser sobre uma introdução ao livro dos Salmos. Eu tenho certeza que você vai poder conhecer com detalhes algumas características, algumas curiosidades do livro que talvez você não saiba do livro tão maravilhoso, o livro dos Salmos. Nossa aula de escola dominical de hoje vai ser sobre cultivando o Espírito de Deus na nossa vida. Como nós devemos buscar isso
não é? Cultivar o Espírito de Deus na nossa vida. E é muito curioso porque, na verdade, nós devemos buscar esse cultivo, não é? Essa busca incessante por Deus, pelo Espírito de Deus, mas na verdade essa é uma obra que Deus provoca em nós, que Ele opera em nós. Sem a ação do Espírito de Deus, nós não vamos cultivar obra alguma de Deus na nossa vida. E aí vamos falar sobre a importância dos meios de graça para fortalecer a nossa fé. A gente está vivendo nessa crise tão grande, onde temos, né, que exercitar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus todos os dias. Não é? Depender do maná de Deus todos os dias. Viver um dia de cada vez, olhando para Jesus e não olhando para as circunstâncias, que é o que a Bíblia mostra para nós. E Deus deixou para nós alguns meios de graça. Nós vamos falar um pouco mais sobre esses meios de graça e qual a relação que há entre a ação do Espírito de Deus nos meios de graça. Tá? Como que Deus age por meio do seu Espírito Santo, Deus age em nossa vida, fortalecendo a nossa fé através dos meios de graça, ok? Basicamente, vamos dar início em 2 pontos importantes agora, que é entender o papel do Espírito Santo. Já que estamos falando dele, nós precisamos entender o papel do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, ok? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, a família da Trindade, não é? E aí nós vamos entender um pouco mais o papel do Espírito Santo e o que são os meios de graça, o que são, quais são e para que eles foram dados, por que Deus nos deu os meios de graça e como nós podemos fazer proveito de tudo isso aí que Deus deu pra gente, ok? Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre o papel do Espírito Santo. Eu queria que você abrisse agora a palavra de Deus na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Abra aí, por favor, na sua casa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler os versos 3 e 4. Segunda carta, não é a primeira, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Vejamos o que diz Paulo escrevendo aos Coríntios. Olha só, 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, ok? Aí ele diz assim no verso 4, nos quais o Deus deste século, referindo-se à própria ação de Satanás, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha só, o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, as pessoas estão cegas, elas não conseguem ver, perceber a magnífica obra, maravilhosa mensagem do Evangelho, elas não conseguem compreender tudo isso. Elas só passam a compreender quando há uma obra do Espírito de Deus aonde? No nosso coração, na nossa mente. Quando a gente compreende e recebe no coração a Cristo, a mensagem de salvação, o evangelho de salvação, tudo isso é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, nós não participamos nisso, é uma obra única de Deus quando Ele nos salva em Cristo, ok? Aí nós vamos ler agora na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo, no capítulo 2, vejamos lá o que Paulo instrui na sua primeira carta, capítulo 2, versos 11 e 14. Olha só que interessante o que o apóstolo Paulo nos diz. Porque, primeira carta agora aos Coríntios, capítulo 2, versículos 11 e 14, ok? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito? Olha só, que está nele, né? O que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Só o Espírito de Deus conhece as coisas do próprio Deus. Aí o verso 12, olha o que ele diz. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito,
conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu queria frisar o verso 4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, não 4, tá? Olha só o finalzinho que ele diz. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Somente aquele que tem o Espírito Santo de Deus é que pode, que consegue entender as coisas de Deus, entender todo o plano de salvação e receber pela fé, pela graça de Deus, ok? Um papel importante, então, da obra do Espírito é apontar para o Pai e para o Filho. Veja só, o Espírito de Deus ele foi enviado por quem? O Pai enviou o Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo, é o que diz João 3,16, lembram disso? Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito. Então, olha só, o Pai envia seu Filho ao mundo. O Filho e o Pai enviam quem? O Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo é o enviado do Pai, enviado do Filho. Para fazer o quê? Para apontar para eles. A obra do Espírito Santo de Deus é apontar para o Pai e para o Filho. E, principalmente, aplicar aquilo que Cristo fez na cruz no nosso coração. É obra única do Espírito de Deus, ele age no nosso coração, trazendo para nós consciência, conhecimento, fé, para crer na obra de Cristo feita lá na cruz, ok? Então, a gente precisa entender um pouco mais o papel do Espírito Santo. Há uma tremenda confusão das pessoas de achar que a obra do Espírito Santo é totalmente desassociada da obra do Pai e do Filho. Por exemplo, nós somos acusados de não sermos batizados no Espírito Santo, porque não há manifestações espirituais, dos dons espirituais na nossa vida. Isso é um tremendo de um engano, porque a palavra de Deus é clara que há um só batismo, um só Espírito. Se você recebeu Jesus, você só recebeu porque foi batizado no Espírito, porque o Espírito de Deus é que transformou seu coração, sua mente, sua vida, para que você pudesse crer em Jesus. A obra do Espírito não é falar de si mesmo, ele aponta para o Pai, ele aponta para o Filho e principalmente a obra que o Filho fez na cruz, ok? Um outro ponto que a gente precisa compreender ainda na parte introdutória da nossa aula é o que são os meios de graça. Para que Deus deu para nós os meios de graça? Antes disso, quais seriam ou quais são os meios de graça? Nós sabemos que os meios de graça, né, eles são alguns, são poucos, tá? É a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, primeiro meio de graça. A oração é outro meio de graça, ok? E os sacramentos. Quais são os sacramentos? Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Batismo e ceia. Os dois sacramentos apenas deixados por Jesus. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Os reformadores, alguns reformadores, também entendiam que a igreja ela pode ser considerada como um grande meio de graça. Por quê? Porque é na igreja que você tem a palavra de Deus, você tem a oração, você tem o batismo, a ceia, você tem a comunhão dos irmãos. Então, os reformadores também falavam da igreja como um grande meio de graça. Mas, tecnicamente falando, os meios de graça são apenas três. Palavra, Bíblia, né? A oração e os sacramentos, batismo e ceia. Ok? Tá? E aí a gente vai partir, então, para a nossa primeira parte aí da nossa aula, que é um pouco mais sobre o papel do Espírito Santo. Tá? Já que nós estamos falando que nós devemos cultivar na nossa vida o Espírito de Deus, no nosso coração, o Espírito de Deus. Então a gente tem que aprender um pouco mais sobre a obra do Espírito Santo de Deus. E aí eu queria convidar você agora a abrir no Evangelho de João, capítulo 16, versos 7 e 8. João 16, versos 7 e 8. Vejamos lá o que diz o Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Olha só. O texto diz assim, João 16, 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Então Jesus está dizendo, olha, convém que eu vá embora, porque eu indo embora, o Consolador virá no meu lugar. Um outro igual a mim, ele já havia dito
né? Um pouco antes, lá no capítulo 14, ele já havia falado sobre isso. E aí, olha só o que diz o capítulo 16, verso 8. Quando ele, o Consolador, o Espírito Santo, vier, olha o que ele vai fazer. Ele convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. Olha a obra do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence as pessoas, o ser humano, do quê? Do pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, não é? Do pecado, da justiça e do juízo, ok? É isso que o texto da palavra diz. Então, nós precisamos pensar na obra do Espírito de Deus como a obra que ele traz no nosso coração, é obra de cultivar, de plantar no nosso coração a fé, e não só de plantar, de cultivar essa fé, usando quais ferramentas, o que o Espírito Santo usa para cultivar o nosso coração, a fé no nosso coração. Ele usa dos bens de graça. Ele usa da palavra, da oração, do batismo, da ceia, da comunhão dos irmãos. Ele usa todos esses recursos para alimentar a nossa alma, para cultivar a nossa fé. Um dos teólogos que mais falou sobre a obra do Espírito Santo, eu queria deixar apenas uma dica, nós não teríamos tempo para entrar com você nesse assunto, mas você, eu creio que tem tempo, está em casa, a maioria de vocês está em casa, você vai ter tempo de fazer algumas boas leituras. Você pode procurar um artigo do reverendo Hermstein, foi meu professor de seminário lá do tempo, né, do seminário, professor de teologia sistemática. Ele escreveu um artigo sobre Calvino e o Espírito Santo, o teólogo do Espírito Santo. A base, a ideia desse artigo é aquilo que já havia escrito B.B. Warfield. B.B. Warfield foi um dos professores do seminário de Princeton e ele escreve um artigo também sobre a obra de Calvino, aliás, a obra do Espírito Santo em Calvino. Calvino, como teólogo do Espírito Santo, é um dos que mais falava, defendia as ações do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos falar, então, sobre as influências que o Espírito Santo de Deus traz na nossa vida por meio dos sacramentos. E aí eu queria citar a visão dos puritanos com relação ao uso que o Espírito Santo fazia ou faz dos sacramentos. Eles diziam assim, a ideia dos puritanos: sem a influência do Espírito Santo de Deus, os sacramentos são como cisternas vazias. De nada adianta, não é, você ter os meios de graça se o Espírito Santo não agir. Não vai adiantar nada. A ideia não é que você vai sair com uma Bíblia debaixo do braço e que tudo vai dar certo na sua vida. Ou que, de repente, você vai colocar uma Bíblia num móvel na sua casa, não é? E ali vai estar aberto no Salmo 91, para Deus te proteger de todo mal, no Salmo 23, como se isso resolvesse. Se o Espírito Santo não agir, se a gente não colocar em prática aquele ensino, entender e praticar, que é obra do Espírito, ele que dá condições para a gente entender, ele que dá forças para a gente praticar, se a gente não fizer, não adianta nada ter esse meio de graça. Então os puritanos entendiam que os sacramentos, os meios de graça, não apenas os sacramentos, mas os meios de graça de uma forma geral, são como cisternas vazias e as graças espirituais seriam como flores murchas, ou seja, para nada iria adiantar se não fosse a obra do Espírito de Deus. Então vejam a relação entre o Espírito de Deus e os meios de graça. Nós precisamos da ação do Espírito de Deus para que os meios de graça, palavra, oração, batismo, ceia, funcionem na nossa vida de uma forma assim magnífica, ok? Vou dar mais um exemplo dentro disso, né? Você tem muita gente que tem Bíblias em diversas versões, que lê a Bíblia em várias línguas, tem gente muito culta que tem a Bíblia como livro de cabeceira, como livro debaixo do travesseiro, não é? E que talvez leia a Bíblia todos os dias, mas enquanto ela não tem uma ação do Espírito de Deus na sua vida, ela vai entender a questão histórica, as histórias, as narrativas históricas, mas ela não vai compreender a essência do que o texto está falando para a gente, como se o próprio Deus falasse ao nosso coração diariamente. É a obra do Espírito Santo de Deus que traz a iluminação daquilo que está inspirado, da inspiração de Deus, ok? Então o Espírito de Deus trabalha dessa maneira. Ainda dentro da obra do Espírito, como ele usa a palavra de Deus, como ele usa a Bíblia
para atingir o nosso coração, para transformar a nossa vida, e assim nós cultivamos a palavra de Deus no nosso coração. Eu queria que você abrisse num texto muito famoso da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, talvez você conheça de cor, versos 16 e 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ok? Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, olha só, a Bíblia, a Escritura Sagrada, toda ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus que soprou no coração dos escritores, eles receberam a palavra e escreveram a palavra. Tudo isso por obra da inspiração do Espírito de Deus na nossa vida. Por isso, tomem muito cuidado com essa ideia de inspirar. Inspirar é um termo teológico muito forte. Não é? O que é inspirado é a Bíblia, a palavra de Deus. Às vezes a gente usa a inspiração como um sinônimo de alguém que estava assim, né, num coração muito bom, num entendimento muito bom, estava, né, numa questão emocional excelente quando compôs uma canção, por exemplo. E a gente diz assim, aquela pessoa estava inspirada, não é? É meio complicado teologicamente falar disso, não é? Porque inspiração tem a ver com a obra do Espírito de Deus soprando no coração dos homens a palavra de Deus. E eles foram e escreveram aquilo que Deus havia dito a eles por diversas formas, conforme nós sabemos, né? Então a palavra de Deus é um meio de graça que é útil para quê? Para tudo na nossa vida e para tornar a gente satisfeito, completo. Eu preciso apenas das Escrituras, somente as Escrituras, ela que me satisfaz, ela é muito mais importante do que qualquer coisa, ok? E aí a Escritura, ela é quem? É o próprio Cristo. Lembram que João diz que sem Cristo nada do que foi feito no mundo todo, no universo todo, teria sido feito, né? Cristo é a palavra de Deus. E o Evangelho de João vai dizer que Cristo é o Verbo, ele se encarnou. Então a palavra de Deus é o próprio Cristo, ok? Aí eu queria que você lesse agora um outro texto de João, João 17, verso 17. Vejamos lá o que diz, é um texto também muito conhecido. Eu queria que você lembrasse dele aqui em João 17, versículo 17. Olha só o que diz o evangelista João. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é uma oração de Cristo, que ele está orando pelos discípulos da época, pelas pessoas que seguiam ele, crentes nele, e por todos aqueles que haveriam de crer, inclusive a gente. Um dia Jesus orou por nós, essa oração está registrada em João 17, um dos capítulos mais interessantes e importantes da Bíblia. E nessa oração, ele pede ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a obra de santificação do Espírito de Deus. Ele pega a palavra de Deus e atinge o nosso coração com ela. Transforma o nosso coração com ela. Por isso que eu preciso ler a Bíblia diariamente. O ideal que fosse dioturnamente, não é? Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela dia e noite, como diz o Salmo 1. Todos os dias eu tenho que ler as Escrituras, assim como eu almoço, assim como eu janto, assim como eu tomo um café. Eu devo me alimentar da palavra de Deus e é a obra do Espírito de Deus nos santificar por meio das Escrituras. Eu queria citar aqui um outro que contribuiu para toda a obra dos reformadores, dos pré-reformadores, aliás, depois dos pré-reformadores, já no tempo da Reforma, William Tyndale. Ele foi um dos tradutores da Bíblia para o inglês, e William Tyndale ele tem uma expressão muito interessante que ele coloca no prolegômena da sua Bíblia, no livro de Gênesis da sua Bíblia. Ele diz assim: a Escritura, a palavra de Deus, é uma luz e nos mostra o caminho verdadeiro, é defesa contra o erro. Ele vai dizer que a Bíblia é o que faz a gente poder defender contra o erro, nos defender dos erros, é consolo na adversidade. Olha só o que dizia Tyndale. Presta atenção no que diz William Tyndale.
Eu creio que você está precisando hoje de consolo na adversidade, não está? Todos nós estamos passando por uma tremenda adversidade na nossa vida por conta dessa pandemia do coronavírus. William Tyndale diz que a palavra de Deus é consolo na adversidade. Veja só o que ele diz mais. Para quê? Para que não desesperemos da vida. Olha só, você não precisa ficar desesperado, porque a palavra de Deus vai dar a você tudo o que você precisa para quietar o seu coração, para encher o seu coração de paz, de alegria e de tantas coisas boas que vêm da parte de Deus. E ele fala mais, a palavra de Deus nos enche de temor na prosperidade. Para quê? Para que não pequemos, porque de repente, longe das adversidades, quando tudo for bom na nossa vida ou estiver bom, a gente acaba esquecendo de Deus e não temendo a Deus. Isso é uma tremenda de uma loucura, ok? Uma outra questão ainda sobre a palavra de Deus que eu queria que você pensasse, Jonathan Edwards, um dos grandes líderes do reavivamento nos Estados Unidos, do primeiro reavivamento nos Estados Unidos, Jonathan Edwards amava tanto as Escrituras e foi encontrada uma chamada Bíblia Branca. O que era essa Bíblia Branca? Ele pegou uma Bíblia comum, como nós temos hoje, e ele colou entre uma folha e outra, pensa nisso, pega a sua Bíblia e cola uma folha branca na sua Bíblia, entre uma folha e outra, você vai e cola todas as folhas da Bíblia, uma folha branca entre uma e outra. E nessa folha branca ele estudava e anotava tudo aquilo que ele aprendia de Deus, da palavra de Deus, pela iluminação do Espírito de Deus. E foi encontrada então essa chamada Bíblia Branca, que na verdade contém cerca de 10.000 palavras escritas por Jonathan Edwards. Tamanho era o amor que ele tinha pelas Escrituras. É algo que a gente deve pensar, quanto a gente tem amado e aproveitado esse tempo mais em casa para estudar a palavra de Deus, para alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. Eu quero te exortar num seguinte sentido. Deixa um pouquinho os noticiários, eles são importantes, todo dia você tem que ouvir as notícias, a atualização do que tudo está acontecendo, mas não fica o tempo inteiro, o dia inteiro nesses noticiários. Isso não vai fazer bem ao seu coração, vai encher o seu coração de tristeza, de amargura, de preocupações. Olhe para a palavra de Deus, leia as Escrituras, beba dela, porque ela tem lições preciosas para te dar. O Espírito de Deus vai consolar seu coração, vai fortalecer sua vida por meio das Escrituras Sagradas, ok? Um outro meio de graça, e que é obra do Espírito de Deus na nossa vida, é a oração. O privilégio que Deus nos deu a oração. Não é? E eu queria citar aqui um puritano chamado William Bridge. Eu queria citar um trechinho de uma frase que ele fala sobre oração. Um homem que ora, olha só o que diz William Bridge. Um homem que ora jamais será infeliz, não importando qual seja a sua condição. Olha o que ele diz. Uma pessoa que ora jamais será infeliz, independente do que acontece ao seu redor. Independente se tem ou não coronavírus, se você ora, se você tem uma vida de oração, uma pessoa que ora nunca vai ser infeliz, tá? E aí lá para o final da mesma frase ele diz assim: orar é uma misericórdia de Deus. Orar é uma misericórdia, ainda que eu nunca receba a misericórdia pela qual orei. Pense nisso. Orar é uma misericórdia, mesmo que, ainda que eu não receba o que eu tanto pedi a Deus, só o fato de Deus me receber, me aceitar, ouvir a minha palavra, a minha oração, meu coração clamando a Ele, isso já é a misericórdia de Deus. Não é? É obra da própria misericórdia e graça de Deus na nossa vida, ok? Então, sobre a oração, o que é a oração? Oração é falar com Deus Todo-Poderoso. É abrir o seu coração para o Deus que é santo e é triuno. E eu queria que você prestasse atenção nisso. O que a Bíblia ensina sobre o papel da Trindade na oração? Toda oração, segundo o ensino de Jesus, ela tem que ser endereçada a quem? Ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Quando você ora a Deus Pai. É a Ele que você vai orar, ok? Como que você vai orar? Né? Quem é que vai levar a sua oração para o Pai, para o trono do Pai? Quem é o seu mediador? Quem é o seu intercessor diante do Pai? É quem? É Jesus. Ele vai pegar a sua oração
e vai levar ao Pai. Por isso que nós não oramos em nosso nome, mas nós falamos em nome de Cristo, em nome do Filho, não é? Em nome de Jesus nós apresentamos a nossa causa ao Pai, ok? Mas nós só fazemos isso, nós só oramos, por quê? Porque há uma obra do Espírito de Deus que inclina o nosso coração, que cria circunstâncias na nossa vida e que faz a gente lembrar que precisamos buscar a Deus, que precisamos orar ao Senhor, ok? É isso que a palavra de Deus ensina sobre a obra da Trindade na oração, ok? E a oração é a certeza de que somos aceitos por Deus, de que Deus nos recebe na sua presença. Que graça maravilhosa, né? Vejamos aí o que diz agora Efésios 3, 20 a 21. Vejamos o que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 3. Vejamos lá que palavra magnífica, maravilhosa de Paulo aos Efésios, no capítulo 3, versos 20 e 21. Olha só o que Paulo diz. Ora, Efésios 3, 20 a 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e com Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Deus é quem faz infinitamente mais do que tudo que você pede a Ele. Pense nisso. Para quê? Para a sua própria glória? Para satisfazer os seus desejos de coração? Não. Para a glória de Deus. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus por todas as gerações. Então nós precisamos pedir sempre pela glória de Deus em nossas orações, ok? Nesse ponto, não existe, pense nisso, não existe oração forte. Há pessoas que pensam assim, eu vou naquela igreja, eu vou naquele movimento, porque aquela pessoa tem uma oração forte. Não existe oração forte. Forte é Deus que responde à sua oração, ok? Não há sacrifícios que Deus aceite. Nós falamos alguns domingos atrás sobre a ideia de jejum. Jejum não é sacrifício. Deus não aceita o seu sacrifício. O único sacrifício que Deus aceitou foi o de Cristo. Todo o nosso sacrifício é imperfeito. Deus não vai aceitar. Entenda que a oração, o jejum, é desejo de estar na presença de Deus, é desejo de Deus na sua vida, é uma entrega total, uma humilhação total diante de Deus, ok? Então não há sacrifícios que Deus aceite, então não há oração forte e tudo mais. E aí eu queria citar John Bunyan, um dos grandes escritores da igreja, da história da igreja, que escreveu O Peregrino. Ele falando sobre oração, ele diz algo muito até engraçado. Ele diz assim, que há uma reação alérgica à nossa velha natureza, do coração pecaminoso, há uma reação alérgica à velha natureza, à presença de Deus. Olha só que interessante. Nosso coração, nossa velha natureza está tão corrompida que há uma reação alérgica, nós não queremos nos aproximar de Deus. É somente pela obra do Espírito de Deus que Ele muda isso, que Ele faz a gente ter encontros marcantes com Deus, desejo de estar na presença de Deus, ok? Então é o Espírito de Deus que inclina o nosso coração para orar. Nós só oramos porque o Espírito de Deus é que toca em nosso coração. Nós só perseveramos em oração pela obra do Espírito de Deus. Se não fosse a obra do Espírito de Deus, nós nem ligaríamos para a oração, nós jamais iríamos estar buscando a Deus, ou buscaríamos a Deus em oração. E aqui estamos chegando ao fim. Tenho mais um ponto aqui para tratar com vocês, que é sobre os sacramentos e a obra da igreja, como o Espírito de Deus usa tanto os sacramentos quanto a igreja para fortalecer a nossa fé. Os sacramentos, nós já vimos, eles são sinais, O que são sacramentos? São ordens deixadas por Jesus. Jesus deixou apenas 2 ordens para a igreja fazer até a sua volta. Quais são? Batismo e ceia. Não são 7, não são 9, são 2 ordens, 2 sacramentos. Batismo e ceia, ok? Os sacramentos, o que são os sacramentos? Sacramentos nada mais é O sacramento nada mais é do que um sinal visível, de uma graça invisível. Um exemplo que eu costumo dar.
Eu uso uma aliança porque essa aliança demonstra que eu tenho compromisso com alguém, que eu estou ligado, eu estou comprometido, né? Tenho um compromisso com alguém a quem eu disse que seria dela para todo sempre e ela minha, né? Para todo sempre, ou até a volta de Cristo. A aliança é um sinal visível de uma graça invisível que está no meu coração. Da mesma forma, os sacramentos são sinais visíveis. Você vê o que está acontecendo, você vê alguém sendo batizado, você vê a participação da ceia, e tudo isso é algo que está dentro do seu coração, que tem fé, que crê no Senhor, nos ensinamentos de Deus. Então, os sacramentos são símbolos do que está dentro do nosso coração, são ordens deixadas por Jesus, já disse isso, e que Jesus nada mais fez do que pegar as duas coisas principais, dois ensinamentos principais do Antigo Testamento e transformá-los para o Novo Testamento. Quais são as questões mais cruciais, principais no Antigo Testamento? A circuncisão, símbolo de união com Deus. No Antigo Testamento, se você quisesse ser de Deus, do povo de Deus, você tinha que fazer o quê? Ser circuncidado, no caso do homem, e no caso da mulher, ou ter um pai que é circunciso, ou casar-se com um circunciso. Aí você estaria ligado, não é? Ligado a Deus, ao povo de Deus. Você poderia se tornar judeu, inclusive, se você tivesse esse símbolo da circuncisão. No Novo Testamento, Jesus não exige mais a circuncisão. E Atos 15, eles também dizem que os gentios, aqueles que não são judeus, não precisam mais passar pela circuncisão. Porque o batismo é símbolo de união com Cristo, como no caso lá era a circuncisão no Antigo Testamento, ok? E Jesus vai pegar agora a festa mais importante que o judeu tinha, a festa da Páscoa, tá? E vai transformar essa Páscoa no Novo Testamento pela ceia, quando ele mesmo vai dizer: agora vocês não mais beberão desse cálice até que eu venha, vocês não mais vão precisar comemorar a Páscoa até que eu venha, mas sim a ceia todos os dias até que eu venha. É essa a ideia que o Novo Testamento fez com as duas coisas marcantes, dois ensinos marcantes aí do Antigo Testamento. Então eu queria que você lesse agora em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vejamos lá o que diz Marcos 16. O que Marcos está dizendo para nós no capítulo 16. Vejamos lá, Marcos 16, 15 e 16, ok? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. E disse-lhe, Jesus disse, né? Verso 15: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então é um texto que fala da importância da pregação da palavra, e juntamente com a pregação da palavra é receber o batismo, o símbolo de união com Cristo, como antes no caso era a circuncisão, agora é o batismo. E aí a ceia, nós vamos para o texto conhecidíssimo de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versos aqui de 1 Coríntios 11, ok? Verso 23, 24 e 25, tá? 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 25. Vejamos o que diz Paulo. Porque eu recebi do Senhor Jesus, não é? O que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então vejam aqui mais um sacramento dado por Cristo. Todas as vezes que você se reunir em culto, em adoração, você deve participar da ceia. No entendimento de João Calvino, todos os cultos do reformador João Calvino, todos os cultos deveriam ter santa ceia. Intimidade com Deus, lembrança daquilo que Cristo fez e a presença espiritual de Cristo na nossa vida ali de uma forma muito marcante. Lamentavelmente, né, esse domingo seria o domingo em que nós nos reuniríamos para celebrar a ceia do Senhor. E infelizmente nós não podemos fazer isso agora para não colocar em risco a saúde de muita gente, de milhares de pessoas
cada um pode levar um problema, né? Se estiver contaminado com o coronavírus, pode levar para os seus familiares, para as pessoas com quem convive, e isso é muito arriscado, principalmente para os irmãos mais idosos, né? Mais com problemas de saúde da nossa igreja. Então nós infelizmente não podemos fazer a ceia hoje, e talvez seja uma das questões que Deus queira que a gente pense, que a gente repense o amor pela palavra, o amor pelo culto, o amor pela igreja, o amor pela ceia do Senhor. Quantas vezes a gente despreza aquilo que tem, e esse é tempo de você se lembrar da importância que tem a ceia como uma rica comunhão com Deus, como uma parte íntima de aproximação de Deus. Você tem no culto de ceia uma aproximação muito íntima com o Senhor, ok? E ainda depois dos sacramentos, e agora eu vou terminar, nós vamos falar um pouquinho sobre a igreja. Lembram que no começo eu disse que os reformadores pensavam na igreja também como um meio de graça, no sentido que na igreja você tem a palavra, a oração, o batismo, a ceia e a comunhão dos irmãos, ok? É na igreja que você tem comunhão. Eu queria lembrar apenas os ensinamentos da palavra quanto à ideia de igreja, de koinonia, de comunhão. A Bíblia diz que nós somos um só corpo. Cristo é o nosso cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. Um só corpo com vários membros, conforme Paulo diz em Efésios, diz em Coríntios, em vários trechos da palavra de Deus, a Bíblia apresenta a igreja como um corpo, apresenta a igreja como a noiva de Cristo, alguém prometida ao Senhor Jesus, né? Uma noiva prometida a Cristo. Apresenta a maior ideia de comunhão da igreja para mim, é o que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, pensar a mesma coisa. Nós, como crentes, devemos caminhar juntos, pensar juntos, no mesmo alvo, pensando a mesma coisa em Cristo. E aí, uma última questão com relação à igreja. Nela, os meios de graça, elas são vistas, né? E aí eu queria agora sim terminar citando uma senhora, Esther Burr. Ela era esposa de um dos presidentes do que viria a se tornar a Universidade de Princeton. Todos nós sabemos que a Universidade de Princeton, a Universidade Presbiteriana, ela começou, na verdade, como um seminário para formar pastores, né? E do seminário virou um colégio, do colégio virou a Universidade de Princeton. E antes ainda de virar a universidade, o seu esposo foi presidente de Princeton, tá? Aaron Burr. Esther Burr, a sua esposa, ela faz uma consideração, um escrito precioso no seu diário sobre a ideia de comunhão, de intimidade, de amizade com os irmãos. E eu queria terminar com a citação dela, que ela fala assim, que é uma misericórdia o fato de termos amigos, irmãos em Cristo. É uma misericórdia de Deus você ter um irmão em Cristo, um amigo em Cristo. Né? O que seria, e aí ela coloca assim, o que seria do mundo sem eles, sem os irmãos? O que seria do mundo sem você ter um irmão em Cristo, alguém que tem a mesma fé, o mesmo pensamento que você? O que seria do mundo sem eles? Uma pessoa sem amigos deve ser a mais infeliz de todas. Ter amigos é algo que aquece o nosso coração, que alegra o nosso coração. E aí ela diz mais, os amigos cristãos e a conversa com eles são vitais no crescimento espiritual. Deus usa a conversa que você tem com seus irmãos em Cristo, com seus amigos em Cristo, para fortalecer a fé um do outro. E aí eu queria desafiar você a isso, a que você ligasse para os irmãos, mandasse um recadinho para os irmãos. Não é? Nós temos muitos membros da igreja, a gente tem procurado fazer isso, principalmente para aqueles que são mais idosos, que carecem do nosso maior cuidado nessa hora, para tentar cuidar dessas pessoas queridas. Né? Nós pastores, o evangelista, o Ricardo, os presbíteros, os diáconos, nós estamos indo atrás dos irmãos. Mas você também pode fazer isso, porque é uma graça maravilhosa. E como vai ser bom o dia que a gente poder voltar para a igreja e dar um abraço um no outro, e se alegrar junto, e chorar junto, e louvar a Deus pelo privilégio de estarmos vivos e podemos voltar para a casa do Senhor. Pense nisso e que isso possa ficar no seu coração. Cultive o Espírito Santo de Deus na sua vida
no seu coração, na sua família, através da leitura da palavra, através de uma vida de oração, de confiança em Deus na oração, através da participação na igreja. Infelizmente você hoje não pode participar nem do batismo, nem da ceia, mas você pode participar dessa comunhão dos irmãos, ligando um para o outro, conversando um para o outro, mandando um recadinho, de alguma forma tentando estreitar os laços de amizade um do outro, ok? Eu queria terminar orando ao Senhor, pedindo a Ele a bênção, para que possamos um dia em breve, que chegue esse dia em breve, o dia que possamos voltar para a casa do Senhor e celebrarmos a ceia juntos, participarmos da ceia juntos e assim celebrarmos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por estarmos juntos como igreja. Mais uma vez nós estamos aqui estudando a Tua Palavra e Te damos graças pela obra do Teu Espírito em nós. E pedimos que Ele venha confortar o nosso coração, que Ele venha alegrar a nossa alma, encher o nosso coração de paz e que todos nós possamos estar focados em Cristo e buscando a Cristo, se alegrar naquilo que Cristo fez por nós na cruz. Diante desse quadro tão triste que estamos vivendo, de não podermos ir à Tua casa, Deus, tem misericórdia de nós, que possamos em breve reabrir a igreja com segurança, com alegria, para juntos darmos um abraço um no outro, para juntos nos alegrarmos, para estarmos na Tua casa, casa de oração, de ensino da Tua Palavra e participando desse momento íntimo de comunhão com o Senhor, que é a Santa Ceia. Pedimos a Tua misericórdia e graça. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, dos nossos governantes, daqueles que estão na linha de frente, dos médicos, enfermeiros, todos que trabalham nos hospitais, daqueles que não pararam a sua vida profissional para conceder a nós o alimento, as condições de segurança, tudo que a gente precisa para continuar a viver mesmo em casa. Que o Senhor os abençoe também e que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dos nossos governantes, para que hoje, ó Deus, para que o Senhor nos dê a alegria, a certeza de que o Senhor é quem resolveu o nosso problema, de que o Senhor se demonstrou poderoso, forte e que tudo isso que tem acontecido na nossa vida possa passar logo. Tenha misericórdia de nós, pedimos a Deus orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu agradeço e quero lembrar que então às 18 horas nós estaremos juntos no canal do YouTube e no canal ou na página do Facebook para o nosso culto online, para o momento de você reunir sua família para juntos aprendermos mais uma vez a palavra de Deus. Deus assim nos abençoe em nome do Senhor Jesus.